Oi, gente, bom dia. Bom dia para quem tá chegando. Vamos começar a nossa live. Eu primeiro vou me apresentar, né? Eu sou Ilane Oliveira, eu sou médica pediatra e especialista em infectologia infantil. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um tema de grande importância para a saúde pública do país, que é sobre a realização de exercício físico durante a gestação do ponto de vista médico, tá? Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de assistir a live que aconteceu na quarta-feira passada com Amanda Braga, sua Nutriped, e ontem à noite com Belle Pimentel, que é uma educadora física especializada no atendimento de gestantes e puérperas. E se vocês não tiveram presentes nessas lives anteriores, eu te dou um conselho. Vá lá agora, ou melhor, quando acabar a minha live, vá lá no perfil delas, @suanutriped e @bellepimentel, para você ter acesso a todo o conteúdo que foi falado, que é de grande importância. E aí, hoje eu tô aqui meio que para dar uma finalizada no tema que a gente começou a falar essa semana, tá? E antes da gente começar, de fato, né, a falar sobre o tema de hoje, eu queria trazer para vocês o nosso novo projeto, que se chama Mais Mãe. Com esse projeto, o nosso objetivo é ajudar para que as mulheres tenham uma gestação segura, tanto para ela quanto para o seu bebê, sem que ela precise descuidar do próprio corpo. E aí, trabalhando o corpo da melhor forma possível, a gente vai acabar também trabalhando o quê? A questão psicológica dessa mulher. Então, a gente vai tentar levar saúde no seu conceito mais amplo, tanto da parte física quanto da parte psicológica. Nesse projeto, a gente busca alinhar o movimento através do exercício físico, associado à alimentação de forma adequada, com muita informação de qualidade, informação científica, para que traga segurança na condução dessa gestação. Então, se você ainda não segue, já aproveita, segue lá o perfil da gente aqui no Instagram, @maismãe.oficial, e aproveita e segue a gente também lá no YouTube, só pesquisar Mais Mãe, que você já vai achar o nosso canal, tá? E vamos direto ao ponto, vamos começar o nosso tema de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 tópicos, tá? E o primeiro deles, talvez seja o mais óbvio, mas não é óbvio para todo mundo. A gestante, ela não só pode, como ela deve praticar atividade física. E aí, assim, eu acredito que algum de vocês já tenha ouvido: mas exercício físico machuca o bebê, o exercício físico pode levar a um parto prematuro, pode gerar um aborto, coisas assim desse tipo, né? Mitos que essas pessoas costumam falar. E eu trago hoje a informação de que não, nada disso é verdade. Claro que a conduta de cada gestante, ela tem que ser individualizada, né? Cada gestante, ela precisa primeiro passar por uma avaliação médica para saber se tem ou não algum fator de risco para que essa gestante não possa praticar atividade física, mas a partir do momento que não se detecta nenhum fator de risco, ela está sim liberada para fazer atividade física. E tirando todos esses mitos que eu falei anteriormente, a atividade física simplesmente faz tudo ao contrário. Não machuca o bebê, não tem risco de parto prematuro, não tem risco de aborto, pelo contrário, tem tantos benefícios, tanto para a mãe, principalmente para o bebê, tá? Então, esse foi o nosso primeiro tópico de hoje. O segundo tópico que eu quero trazer para vocês é em relação a diabetes gestacional. O exercício físico, ele reduz o risco de diabetes gestacional.
E assim, pra gente falar, conhecer um pouco sobre a diabetes, né? O fato da mãe apresentar diabetes gestacional traz riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Vou falar um pouquinho especificamente sobre o bebê. Essa criança cuja mãe tem diabetes gestacional, ela acaba tendo um peso acima do esperado. E aí, essa criança maior nesse útero pode gerar uma dificuldade no momento do parto, podendo até levar a traumas, né, durante o parto. E essa criança, né, com um peso maior do que deveria, a gente conhece como macrosomia fetal. Então, já é um risco para o bebê. Outra coisa que os filhos de mães diabéticas, normalmente quando eles nascem, eles acabam tendo uma queda da sua glicose no sangue, que a gente conhece como hipoglicemia neonatal. Então, o que acontece? Essa mãe, né, que está passando por diabetes gestacional, essa glicose, ela está no sangue da mãe e acaba passando menos para o bebê quando ele nasce. E essa hipoglicemia neonatal acaba trazendo algumas possíveis consequências para esse bebê. Vamos lá. No momento que o bebê tem menor circulação de açúcar no seu sangue, consequentemente, também vai ter menor circulação de açúcar no seu cérebro. Isso pode desenvolver convulsões, isso pode gerar necessidade de internação em UTI, isso acaba dificultando esse bebê de mamar, e até em casos mais graves, né, cujo aporte de glicose é menor ainda no cérebro dessa criança, ele pode ter uma lesão cerebral definitiva e atrasos no desenvolvimento neurológico dele. Então, os riscos são realmente muito grandes. E aí você pode me perguntar, tá, mas eu não tenho diabetes, então eu não preciso fazer atividade física? Então, aí é que você tá errada. Então, vamos lá. O que acontece? Durante a gestação, normalmente, em qualquer gestação, qualquer mulher gestante, o corpo dela passa por diversas modificações. Para quê? Para garantir que tanto ela quanto o seu bebê recebam nutrientes de forma adequada. Então, o que acontece? Quando essa mulher está gestante, tem um aumento de alguns hormônios naturais do corpo dela, e alguns hormônios específicos, eles prejudicam a ação da insulina. O que isso quer dizer? A insulina, ela é responsável por colocar a glicose que está no sangue dentro das células, para que essas células funcionem. Que, afinal de contas, as células do nosso corpo precisam de glicose para funcionar. Então, a mulher gestante, com a ação desses hormônios, que acabam dificultando a entrada da glicose no sangue, todas elas acabam tendo um grau de resistência à insulina. Então, isso é uma modificação que acontece normalmente no corpo da gestante. Mas e aí onde é que entra o exercício físico, né? Como que o exercício físico vai mudar essa realidade? Então, vamos lá. A partir do momento que essa mãe, ela tá praticando atividade física, a musculatura dela, que está trabalhando nesse exercício, acaba precisando desse aporte de glicose, né? Desse açúcar, que é exatamente o que vai dar energia para o músculo. Então, o próprio exercício físico, ele acaba aumentando a sensibilidade à insulina das células maternas. Ou seja, o açúcar, ele vai deixar de ficar acumulado no sangue dessa mãe e vai entrar nas células dela, de modo que não vai ter o aumento da glicemia, ou seja, ela não vai ter a hiperglicemia, que acaba diminuindo as chances de diabetes gestacional. E assim, aquela gestante que está praticando atividade física regularmente, a tendência dela é que ela não tenha um ganho de peso excessivo. Como a gente sabe, quando, independente de estar gestante ou não, quando a gente tem um ganho de peso excessivo, isso por si só é um fator de risco para desenvolver a diabetes. E na gestante é a mesma coisa. Então, a partir do momento que essa mãe, ela inicia a prática de atividade física, o ganho de peso dela
tende a ser controlado, que vocês devem ter visto um pouco sobre essa questão do ganho de peso na live de Amanda Braga na quarta-feira. Então, essa mulher que vai ter um ganho de peso controlado, ela acaba tendo menor chance de desenvolver uma diabetes gestacional. Claro que essa mulher também, o ideal é que ela esteja sendo acompanhada por uma nutricionista que seja especialista na área, para que, atrelado ao movimento, né, ao exercício físico, ela tenha ainda mais benefícios. Esse foi o nosso segundo tópico. Nosso terceiro tópico. O exercício físico comprovadamente ajuda a reduzir a hipertensão na gestação. Então, voltando àquelas alterações normais da mãe. Normalmente, toda mulher gestante, ela tem algumas alterações cardiovasculares. Vamos lá. Essas alterações cardiovasculares, elas acontecem exatamente na tentativa de ter um maior aporte sanguíneo para o bebê. Ou seja, eu preciso que o sangue da mãe, que está levando oxigênio, que está levando nutrientes, chegue de forma adequada no bebê através da placenta. Então, o que acontece? Normalmente, na gestante, a gente tem o que a gente chama de vasodilatação. O que isso significa? Os vasos sanguíneos dessa mulher, eles são dilatados, facilitando a passagem do sangue. Além disso, o bombeamento cardíaco dessa mulher também sofre um aumento. Para quê? Para que esse sangue ele passe pelo coração e seja distribuído da forma correta para o seu bebê. Que isso a gente chama de débito cardíaco. Além disso, o que acontece? Os vasos, normalmente, eles têm uma resistência, tá? E na gestação, com a ação de alguns hormônios, essa resistência, ela é reduzida para que esse sangue possa passar com mais facilidade. Então, essas são algumas das alterações que acontecem na gestante. E aí, acontece que em algumas mulheres, esse processo, ele não acontece. E essa gestante acaba desenvolvendo a pressão alta durante a gravidez. Mas, né, vocês devem estar se perguntando, e quais são as consequências disso, né? Tem consequência para a mãe, tem consequência para o bebê? E sim, para a mãe, vamos focar primeiro na mulher. Para a mãe, esse aumento de pressão arterial pode promover um descolamento prematuro de placenta, ou seja, essa mulher ela pode ter um sangramento muito importante que acaba colocando a vida dela em risco e, obviamente, a vida do bebê. Ela pode ter o que a gente chama de pico hipertensivo, ou seja, ela pode ter um aumento brusco dessa pressão alta, podendo causar até mesmo AVC, acidente vascular cerebral. E uma coisa que é muito importante que a gente saiba, acredito que vocês tenham ouvido falar sobre isso, existem a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso realmente é um assunto muito específico, mas essas duas patologias, vamos dizer assim, elas são provenientes do aumento da pressão. E tanto a pré-eclâmpsia quanto a eclâmpsia são considerados quadros mais graves. E a eclâmpsia pode levar até mesmo à morte materna. Então, assim, nós estamos diante de um quadro muito importante, né? Esse quadro de hipertensão gestacional. E quando a gente fala do bebê, quais que são os riscos dessa gestante ter hipertensão para o bebê dela? Então, vamos lá. Como a gente falou, o sangue precisa chegar até o bebê da melhor forma possível. Só que quando essa mulher está hipertensa, a placenta, ela acaba não recebendo o sangue da forma que deveria receber. Ou seja, o sangue que carrega nutrientes e que carrega oxigênio para o bebê não vai chegar nele da forma adequada. Então, uma das primeiras coisas que a gente acaba vendo nesse bebê é o que a gente chama de restrição do crescimento intrauterino. E o que é isso? Esse bebê, como não vai ter um aporte de oxigênio adequado, um aporte de nutrientes adequado, ele acaba ficando pequeno. Ele tem uma restrição do seu crescimento. Então, outra coisa que pode acontecer também é ele nascer prematuro.
Por quê? Porque ele não vai ficar recebendo oxigênio, ele vai entrar no que a gente chama de sofrimento fetal e o corpo entende que aquele bebê precisa sair. Então, pode ter risco de parto prematuro. Pode nascer com baixo peso e por causa desse baixo peso, ele pode necessitar ficar internado para ganhar peso, né? Para ter uma faixa de peso ideal para essa criança ter alta. E como eu falei, ele pode ter o sofrimento fetal por causa, né, desse aporte de oxigênio que é reduzido, podendo até mesmo gerar morte fetal. Porque a partir do momento que esse bebê não recebe o oxigênio que ele deveria receber, ele acaba, né, podendo chegar a óbito. Então, assim, são situações muito perigosas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Tá. E o exercício físico, né? Onde que ele entra nisso? Então, lembra que eu falei para vocês que no corpo da mãe acontecem modificações que são normais e que são esperadas na gestação. Então, a hipertensão acontece com aquelas mães que não têm essas modificações. Então, o que acontece? Com a prática do exercício físico, existe a liberação de uma substância específica que facilita aquela dilatação dos vasos, que eu comentei inicialmente. Então, se essa substância facilita a dilatação dos vasos, eu facilito que o sangue chegue até o bebê. Essa substância é conhecida como óxido nítrico, tá? Só para vocês saberem. E aí, além disso, existe, a partir da atividade física, existe a produção de uma substância que acaba produzindo vasos sanguíneos na placenta, que a gente chama de angiogênicos, né? É a formação de vasos. Então, a partir do momento que eu tenho a formação de novos vasos na placenta, eu facilito a chegada de sangue para esse bebê. Então, a gente está facilitando a chegada de sangue para o bebê, facilitando o aporte de oxigênio, facilitando a chegada de nutrientes e diminuindo a pressão materna, porque eu estou fazendo com que aquele sangue da circulação materna chegue da melhor forma possível para esse bebê. Então, a pressão do sangue materno vai reduzir. Entendido? Então, a gente já falou sobre que a gestante não só pode, como deve praticar atividade física, a redução do risco de diabetes gestacional e a redução da hipertensão gestacional. Foram os 3 tópicos que a gente falou até agora. Vamos para um 4º tópico. Esse eu considero muito importante, porque hoje em dia a gente tem dado um pouco mais de importância para esse aspecto, não só na mulher gestante, como toda a população, que é a melhora do bem-estar, a redução de ansiedade e até mesmo a redução do risco de desenvolvimento de depressão pós-parto. Então, o que isso quer dizer? A mulher gestante praticando atividade física, ela tem menos risco de desenvolver depressão após o parto. E vamos entender um pouquinho sobre isso. Tudo isso acontece porque o exercício físico, ele acaba reduzindo a quantidade de cortisol no organismo dessa mulher. E cortisol, acho que vocês já devem saber disso, ele é conhecido como hormônio do estresse. Então, a partir do momento que eu tenho a redução do cortisol, eu reduzo o estresse. E tem um post aqui no meu perfil que eu falo sobre a relação da ansiedade e do estresse na gestação. Então, depois da live, vai lá dar uma checada. Além disso, a atividade física, ela acaba aumentando a liberação de substâncias que melhoram o bem-estar dessa mulher, como a serotonina e a dopamina. Ou seja, essa mulher que está reduzindo o cortisol com uma quantidade maior de serotonina e dopamina na sua circulação, isso vai trazer um bem-estar. E esse bem-estar pode estar associado à melhora da autoestima dessa mulher, que é muito importante, né? E assim, além da questão biológica, né, que eu falei para vocês, do cortisol, da dopamina, da serotonina, a prática de exercício físico também tem benefícios psicossociais, como, por exemplo,
a gente vê alguns casos de algumas mulheres que elas não se aceitam, não gostam do seu corpo durante a gestação. E isso, quando essa mulher está praticando atividade física, ela tende a melhorar a aceitação da sua imagem corporal. E uma coisa também que vários estudos falam sobre isso, quando essa mulher ela vai praticar atividade física em grupo, uma aula de pilates, uma aula de yoga, que seja em grupo com outras mulheres gestantes, o que acontece? Ela tem ali um ambiente, né? Uma comunidade, que ela pode conversar sobre seus medos, seus desafios daquele momento. E esse compartilhar de medos, de informação, de experiências, acaba melhorando a autoestima dessa mulher também. Então, o próprio ambiente da atividade física pode ajudar nesse aspecto também. Outra coisa que também é muito importante, o sono. O sono da mulher gestante. A gente sabe que chega um determinado momento da gestação que dificulta essa mulher a dormir, porque a barriga já está um pouco maior, dificulta o processo de respiração, e isso acaba, quando a gente sabe, né? Quando a gente não dorme, quando a gente não tem um sono adequado, a gente acaba ficando mais estressado, mais irritado. Então, imagina que essa mulher grávida, que já está passando por várias situações, que já tem modificações corporais, hormonais, imagina essa mulher sem dormir direito. Então, a prática do exercício físico também ajuda no sono dessa mulher. Resumindo, ela vai ter uma melhor autoestima, uma melhor sensação, né? Uma maior sensação de bem-estar e menor estresse. Além disso, que é um fator também muito importante, a partir do momento que aquela mulher ela para criar uma rotina de exercício físico, né? Ela entende que ela está cuidando dela mesma. E como pediatra, eu posso dizer para vocês que muitas mães, elas acabam se sentindo excluídas, porque todo mundo quer esperar a criança. E muitas vezes essa mãe não é enxergada. Só que a partir do momento que ela mesma se prontifica a fazer uma rotina de exercício, ela sabe que ela está cuidando dela mesma, naquele momento que é considerado tão desafiador. Então, o exercício físico, ele ajuda em todos esses aspectos. Então, vamos lá. Já falamos sobre 4 tópicos. A mulher gestante pode e deve praticar atividade física, claro, sob orientação médica e liberação médica, de preferência com uma profissional que entenda, né, dessa mulher nesse momento. 2, redução do risco de diabetes gestacional. 3, redução da hipertensão gestacional. E 4, que está sendo muito falado hoje em dia sobre a questão de saúde mental, a melhora do bem-estar, redução da ansiedade e redução da depressão pós-parto. Então, vamos falar sobre o nosso 5º tópico de hoje. Esse 5º tópico, ele é muito importante e já foram feitos muitos estudos. Esses estudos que foram feitos, eles são do tipo ensaio clínico randomizado. O que isso significa no mundo acadêmico? Ele é o tipo de estudo que é considerado, como que eu posso dizer? Ele é considerado como o melhor dos tipos do estudo, ou seja, eu posso confiar no resultado daqueles estudos. E muitos estudos desse tipo foram feitos para focar nesse 5º tópico que eu vou trazer para vocês, que seria a atividade física está relacionada diretamente à redução significativa da possibilidade de um parto cesáreo. E aí a gente aqui também precisa falar um pouco sobre isso. Muitas mulheres, elas querem fazer um parto cesáreo, livre-arbítrio de cada uma delas, mas tem muitas mulheres que sonham em ter um parto normal, né, um parto vaginal, natural. E a gente sabe também que existem algumas situações médicas que impossibilitam esse parto vaginal. E isso a gente não tem o que discutir. Se essa mulher passar por essa situação, realmente ela vai ter que ir para o parto cesáreo. Mas,
se tem uma mulher que deseja, que sonha em fazer um parto vaginal, o exercício físico vai ajudar muito nesse aspecto. E como, né? Como que o exercício físico ajuda nisso? Então, essa mulher, quando ela começa a fazer atividade física, a musculatura dela está sendo desenvolvida, né? E, além disso, né, além da musculatura, a parte cardiorrespiratória dessa mulher. Então, o que isso implica? A gente sabe que no momento do trabalho de parto, aquela mulher, ela vai passar por contrações, que são dores, né, que são muito fortes, e as contrações nada mais são do que músculo, né, a contração muscular. Essa mulher, ela vai precisar ter um aporte respiratório e cardiovascular melhor naquele trabalho de parto. Então, quando essa mulher pratica atividade física, ela está preparada, de certa forma, para aquele período de trabalho de parto, né? O período expulsivo. Ela já foi preparada, né, durante a gestação por causa do exercício físico. Além disso, como eu já falei anteriormente, o exercício físico, ele ajuda no controle de peso. Então, ajudando no controle de peso, reduzindo complicações da gestação, né, como a diabetes e a hipertensão que eu trouxe aqui para vocês, e com essa questão muscular, né, desenvolvida na mãe, tudo isso facilita exatamente o parto vaginal. Então, até isso, o exercício ajuda. Se você é uma mulher que pensa, que sonha, né, em ter um parto vaginal, a prática de exercício físico desde o início da gestação é fundamental, pensando no futuro, né, pensando nesse parto normal. Então, é uma informação, assim, importantíssima, eu considero importantíssima, porque a recuperação da mulher depois de um parto vaginal é muito mais rápida do que um parto cesárea. Afinal de contas, a cesárea é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico. Então, essa mulher, depois desse parto vaginal, tendo passado por esse preparo durante a sua gestação com o exercício físico, ela vai ter uma recuperação muito mais rápida, tá? Então, vamos lá. Chegamos ao nosso quinto tópico. Vou só resumir um pouquinho. Mulher pode e deve praticar exercício físico, de preferência sob a orientação de uma profissional que esteja atualizada sobre todo esse momento diferente da mulher, tá? Reduz risco de diabetes gestacional, hipertensão gestacional, melhora o bem-estar geral dessa mulher, reduz o risco de depressão pós-parto e aumenta significativamente a probabilidade de ter um parto vaginal. Ou seja, reduzir as chances de parto cesárea. Então é isso, gente. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido e eu espero que essas informações ajudem muito vocês. E quem tiver aqui que está gestante ou que tem uma amiga gestante, tem uma conhecida, compartilha com ela essa live. Essa live ela vai ficar disponível aqui no perfil, mas não vai ficar por muito tempo. E a mesma coisa a live da sua NutriPed e de Belle Pimentel. Ainda estão disponíveis nos perfis dela, mas não vai ficar por muito tempo. Então, se você quer ter acesso a essas informações, dá um pulo lá, @sua NutriPed, @Belle Pimentel. E o mais importante, o nosso projeto, o @maismãe.oficial. Lá a gente vai trazer muitas informações sobre o movimento, sobre a alimentação, para que você se sinta segura nesse processo gestacional, tá? E, aproveitando, segue a gente aqui no Instagram, mas não deixa de seguir a gente lá no YouTube, o nosso canal do YouTube. É só pesquisar Mais Mãe que você já vai encontrar, tá? E compartilha com quem você sabe que precisa dessas informações. A gente vai trazer todos os dias conteúdos muito importantes. E lembrando, todos esses conteúdos, eles são cientificamente comprovados. Todos os conteúdos, eles são seguros, porque a gente quer trazer segurança para você na sua gestação, tá? E aí, toda semana, a gente vai se encontrar aqui na sexta-feira, às 10 horas. Então, eu espero ver vocês na próxima, tá bom? Detalhe, essa semana eu vou deixar uma caixinha nos meus stories
para que vocês me falem quais os temas que vocês querem que eu aborde aqui, tá? Pensando na medicina, na gestação, na pediatria. Então, é só compartilhar aqui comigo, que aí eu vou ver quais os temas e aí a gente vai conversando toda semana, tá bom? Tchau!